Voltamos, então, para continuar a nossa questão sobre direitos da minoria LGBTQI+. Eu estava falando no bloco anterior sobre a questão da modernidade e como a modernidade ela lida com os dois grandes temas que constituem o direito moderno, não é? A liberdade e a igualdade. Sobre a igualdade, que é um tema que é muito caro para as questões que a gente vai falar aqui, a igualdade, durante muito tempo, ela foi tratada apenas de uma forma negativa dentro do direito. É dizer, a igualdade como igualdade formal, também chamada de isonomia. Qual que é a ideia da isonomia? Era de que o direito, ao se constituir como normas gerais abstratas, ele vai ser cego às diferenças reais entre as pessoas. As diferenças sociais e econômicas, as diferenças de gênero, de cor, e, teoricamente, a norma vale igualmente para todas as pessoas. Isso certamente é um grande avanço, se a gente considerar que durante toda a história moderna, ou melhor, durante toda a história ocidental, o direito nunca tratou as pessoas de forma igual, as pessoas nunca foram iguais perante a lei. E quando vem a modernidade, e esse direito moderno, e diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, e de que todos nós somos iguais perante a lei, isso certamente é um grande salto. A ideia aí de uma igualdade, portanto, formal. Esse conceito de igualdade formal, ele é extremamente relevante quando a gente pensa, por exemplo, no direito do voto, ao voto, né? Mas ele é insuficiente. Durante o final do século XIX, vai surgir toda uma crítica ao Estado de Direito, justamente porque, ao defender, ao pretender que a existência de normas gerais abstratas levaria as sociedades a serem mais iguais ou mais livres, a partir do momento que não houvesse a amarra, seja da Igreja Católica, seja do Estado absolutista, que as pessoas realmente seriam livres, iguais e, portanto, mais felizes. E o que a gente vai verificar é que não, que isso não acontece. Ao contrário, as pessoas, as desigualdades, elas se aprofundam, e ao invés de uma sociedade igual, a ter uma sociedade cada vez mais desigual, o abismo entre os mais ricos e os mais pobres, ele se aprofunda. E, de outro lado, as pessoas também não são livres, porque não há liberdade quando a liberdade é algo apenas garantido formalmente pela lei. Daí que vai surgir, durante o final do século XIX, início do século XX, a ideia de igualdade como equidade. Ou seja, ao lado daquela igualdade formal, vai surgir um outro conceito de igualdade, que é a igualdade em que o direito ele busca compensar diferenças sociais e econômicas entre as pessoas com o estabelecimento de regramentos, estatutos que diferenciam juridicamente as pessoas, que criam uma hierarquia inversa àquela que existe no meio social, meio econômico. É dizer, a norma ela vai criar benefícios para aquelas pessoas que estão numa situação de maior hipossuficiência, de maior vulnerabilidade. É o que a gente vai ver nas normas de direito do trabalho, por exemplo. É o que nós vamos ver numa norma como o direito do consumidor, por exemplo, em que a parte mais fraca da relação jurídica não é tratada de forma isonômica. Ao contrário, o direito cria uma série, entre aspas, de privilégios para essas pessoas, para que elas possam, de fato, estar em condições de igualdade real com os seus parceiros, as empresas, enfim. Essa igualdade eu estou chamando de equidade, no sentido de uma igualdade material, no sentido de uma materialização da igualdade para fazer frente às particularidades da vida concreta. Então, ao invés de uma igualdade abstrata, como a igualdade da ideia de igualdade da isonomia, eu agora
o Estado, o direito agora, eles vão reconhecer que há diferenças e vão agir para eliminar essas diferenças ou pelo menos diminuir essas diferenças. A gente vai ver isso, por exemplo, repercutido na Constituição Brasileira de 88, quando ela vai dizer como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza, reduzir a marginalização, enfim. Nós temos aí uma típica política de igualdade como equidade. No entanto, apesar de serem já um grande avanço a existência de dois tipos diferentes de igualdade, elas também não vai ser suficiente, esses dois conceitos não vão ser suficientes. No final do século passado, início desse século, começa a surgir uma terceira forma de reivindicação do direito de igualdade, que eu estou chamando aí de igualdade como diversidade, e que vai estar muito relacionada ao que é chamado na ciência política e também no direito de luta pelo reconhecimento. Ou seja, a demanda para que o direito, ao invés de ser cego às diferenças, como no caso da isonomia, mas também sem a pretensão de eliminar essas diferenças, como é o caso das políticas de equidade, que o direito, na verdade, reconheça que nós somos uma sociedade plural, diversa, e que nós precisamos, então, que o direito reconheça a possibilidade de diferentes formas de vida, diferentes concepções de vida boa, diferentes concepções de sexualidade, por exemplo, possam coexistir e ter tratamento igual. Então, não se trata de fazer de conta que não existem diferenças, mas também não se trata de eliminar essas diferenças, mas de permitir que essas diferenças possam existir em igualdade de condições. Isso vai ser particularmente caro para a questão dos direitos da minoria LGBTQI+, porque, de um lado, vão haver reivindicações por isonomia, como, por exemplo, numa decisão relativamente recente sobre a questão do casamento, união estável, entre pessoas do mesmo sexo, mas vão haver questões de equidade, como, por exemplo, políticas de inclusão de pessoas trans, por exemplo, no mercado de trabalho, que é uma questão extremamente séria, mas vão haver também demandas por diversidade, demandas que vão precisar de um tratamento bastante peculiar, dada a diferença com aquilo que se convencionou ser um padrão. Então, eu tenho determinadas demandas, por exemplo, mais uma vez, de pessoas trans, que são diferentes de demandas tanto de mulheres quanto de homens cisgênero. E eu vou explicar daqui a pouquinho um pouquinho sobre essas diferenças. E que essas demandas, elas não se enquadram em nenhuma das categorias que nós temos até agora no direito. E é por isso que o direito à diversidade, o direito de igualdade como diversidade, vai ser um grande desafio dentro do direito moderno, justamente porque ele vai romper com as estruturas binárias sobre as quais, como eu disse, o direito moderno ele está estruturado. A ideia de igualdade como diversidade, ela vai então partir do pressuposto de que, ao invés de ver o dissenso e o conflito como problemas a serem eliminados, o direito vai começar a ver o dissenso vai ver os dissensos e os conflitos como componentes normais de se viver em sociedade. É claro que o direito continua tendo um papel importante de auxiliar, de alguma forma, na pacificação de conflitos. O que não dá para se acreditar mais é que os conflitos possam ser absolutamente eliminados, ou de que haver uma divergência seja algo necessariamente ruim. Haver conflito seja algo necessariamente ruim. Aliás, ao contrário, é a partir das divergências, é a partir dos conflitos, do dissenso, é que o direito pode ser adaptado, que o direito pode ser remanejado, como tem sido nos últimos 2 séculos. O direito moderno ele vem se adaptando, mudando suas certezas, mudando os paradigmas e incorporando novos direitos e novos sujeitos o tempo todo. Mais uma vez que igualdade e diferença não são dados objetivos, é dizer, aquilo que
o Estado deve tratar de forma isonômica ou de forma com igualdade formal, com igualdade material ou com diversidade, não vão ser dados que eu possa aqui agora, por exemplo, fazer uma lista estabelecendo quando é que uma política vai ser de maneira pela forma A, B ou C. Ao contrário, políticas de igualdade, políticas de diferenciação, ações afirmativas, políticas de diversidade, são políticas que precisam ser discutidas amplamente com os setores envolvidos nessas políticas e jamais poderão ser definidas a priori, sob pena de que, uma vez definida a priori, eu vou estar discriminando alguém, eu vou estar excluindo alguém. E, por fim, essa ideia da igualdade como a diversidade também, a certeza de que todas as vezes em que se estiver fazendo a inclusão de alguém, outros serão excluídos. Seja porque, em determinado momento, o direito foi incapaz de absorver aquelas demandas, seja porque essa nova demanda só surgiu justamente por causa da inclusão daquela outra. Então, certamente vai ser sempre um desafio para quem trabalha com o direito numa perspectiva do século XXI, não é? Como todos e todas aqui pretendemos fazer e fazemos, porque não vão haver receitas prontas, não vão haver modelos prontos. Nós vamos ser desafiados o tempo todo a construir novas respostas sobre perguntas que nós ainda nem sabíamos que existiam. Essa frase do Boaventura de Souza Santos, ela resume bem essa proposta, né, desses 3 sentidos de igualdade com os quais eu estou trabalhando. Quando o Boaventura vai dizer que nós temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Essa é uma perspectiva absolutamente importante, porque vai significar, como eu estou dizendo, que a definição de quando as normas devem nos tratar como iguais, a definição de quando as normas devem reconhecer que somos diferentes e nos homogeneizar, e quando a norma verifica que nós somos diferentes e ela vai agir para que essa diferença seja mantida, não são dados, são construções. Nós temos exemplos de políticas muito bem intencionadas com relação a políticas de equidade e que, na verdade, significam um desastre do ponto de vista da diversidade. Por exemplo, alguns países do norte, no Canadá, por exemplo, em alguns países nórdicos, eles aplicaram algumas dessas políticas com resultados bastante questionáveis para nós hoje. No Canadá, durante algum tempo, alguns estados do norte do Canadá, eles pegavam crianças, filhas de povos originários dali, dos esquimós, e criavam, né, levavam essas crianças para criá-las em escolas, internatos, e dar a essas crianças a melhor educação do mundo, né? E aí, quando esse jovem já formado no ensino médio nessa escola saía dali, ele poderia concorrer a vagas nas melhores universidades do mundo, caso ele tivesse ali um bom desempenho. No entanto, em nenhum momento foi dada oportunidade para aquela criança ou para aquele jovem escolher se ele queria ser um próximo executivo de Wall Street ou se ele queria continuar pescando no meio do gelo lá no norte do Canadá. Ou seja, uma política de pasteurização que pressupõe que a melhor concepção de vida boa é essa concepção de alguém com terno e gravata num prédio e não viver no meio dos esquimós, no meio das focas, não é? O que nós temos ali, no final das contas, é um processo de epistemicídio, né? É um processo que, se levado a cabo de forma contínua, pode levar à extinção daquele povo, né? E aí há toda uma tradição, toda uma perda cultural por uma política que aparentemente poderia ser muito boa, porque afinal de contas ela estava garantindo o direito à educação. A questão então colocada pelo Boaventura é um desafio para todos nós, porque o tempo todo nós vamos ser chamados a definir essas questões. Como um outro exemplo que também me ocorre, o caso do Estatuto do Índio aqui no Brasil, uma legislação ainda da época da ditadura, mas ainda não formalmente revogada,
e que estabelece que o grande objetivo, a grande diretriz da política sobre índios no Brasil é a integração, ou era a integração do índio na sociedade brasileira. Mais uma vez, o que vai se perceber ali é que a grande política, então, para a interação do índio na sociedade brasileira, a grande política com relação ao índio, era que ele deixasse ser índio, porque a sua incorporação à sociedade vai significar a perda do seu modo de vida, das suas crenças, de todo o universo simbólico em que aquela pessoa está inserida. Muito bem. Dado esse panorama geral, né, vamos começar a falar sobre algumas questões mais específicas do nosso tema aqui. Eu coloquei um glossário sem nenhuma pretensão de resumir todas as questões, mas apenas de dar alguns nortes, né? E já começa esse glossário falando, né, que qualquer classificação que a gente faça, ela sempre vai ser redutora de complexidade, portanto, ela sempre vai ser excludente, mas só para a gente poder entender, para aquelas e aqueles que não estão muito afetos à linguagem, até pela própria sigla, LGBTQI+, para a gente poder começar a entender do que nós estamos falando quando falamos essa sigla. Então, nós temos aí dois grandes grupos com relação à sexualidade. As questões em que as pessoas podem ser classificadas segundo, e eu vou começar pelo segundo ali, pela identidade de gênero. O que seria identidade de gênero? A forma como uma pessoa se vê com relação ao seu gênero. Tradicionalmente, o direito vai estabelecer que só há duas formas de identidade de gênero, a masculina e a feminina. E nós, no direito, vamos construir uma série de direitos e obrigações para as pessoas baseado nessa diferença. Ou seja, nós atribuímos, por exemplo, a aposentadoria mais cedo para as mulheres do que com relação aos homens. Nós concedemos uma licença maternidade muito maior do que a licença paternidade. Nós vamos estabelecer restrições ao gênero em determinados concursos, por exemplo, nas Forças Armadas, determinadas funções nas Forças Armadas, e por aí vai. Ou seja, ao pressupor que só existem duas identidades, a masculina e a feminina, nós, no direito, atribuímos direitos e obrigações a partir dessa diferença. A grande questão e o grande desafio para nós é que a identidade de gênero das pessoas é muito maior, é muito mais diversa do que somente essas duas. Então, nós vamos ter também pessoas que são transgênero, né? E aí simplificando muito, né? Pessoas que, ao nascerem, é atribuído a elas um determinado gênero, de acordo com a sua aparência física, né? De acordo com os seus genitais. Só que essa pessoa, ao tomar consciência sobre si mesma, ela não se reconhece naquele gênero ao qual lhe foi atribuído. E aí, então, nós vamos ter pessoas que foram registradas e são tratadas como mulheres, mas que se entendem como homens, eu vou ter a figura do chamado homem trans, e pessoas que foram registradas como homens, foram tratadas como homens, mas que não se reconhecem dessa forma, e eu vou ter a figura, então, das chamadas mulheres trans. Os transgênero são uma minoria extremamente discriminada, até mais, muitas vezes, do que as pessoas homossexuais, por exemplo. Nós temos a figura da travesti, né, aquela pessoa a qual foi atribuída a identidade de homem, mas com a qual ela não se identifica totalmente e também não se identifica totalmente com o gênero tradicional mulher, e ela fica uma soma desses dois gêneros, com características desses dois gêneros, muitas vezes sem querer fazer, inclusive, uma transição, né, para se tornar, na verdade, uma mulher, por exemplo. Nós temos a figura, e, portanto, sempre a travesti, né, as travestis, e mais até do que os transgêneros, as travestis são a minoria mais castigada aí pela discriminação, pela violência, pela exclusão de todos aí.
Nós temos ainda o chamado gênero não binário, que são pessoas que elas definitivamente elas não se identificam nem com o masculino nem com o feminino, elas não se identificam nem com uma soma dos dois, elas simplesmente não se encaixam em nenhuma das duas caixinhas aí que o direito pressupõe como sendo as duas únicas possibilidades. E nós vamos ter um chamado intersexual. Não só ele, né, mas as reticências eles são justamente para chamar a atenção de que essa classificação que eu estou colocando aqui, ela é uma possibilidade, mas existem uma série de outras identidades que são colocadas de fora daqui. O intersexual é aquele que antigamente era chamado de hermafrodita. Pessoas que nascem com uma certa frequência, pessoas que nascem sem uma definição com relação ao seu gênero, porque existe uma dubiedade, a presença maior ou menor de aparelhos reprodutivos dos dois gêneros, masculino e feminino. O direito moderno não possibilita a existência de uma pessoa que possa não estar dentro de uma das duas possibilidades. É por isso que a norma do Conselho Federal de Medicina no Brasil, que trata sobre isso, ela vai falar de um processo de normalização desse recém-nascido. Quer dizer, assim que nasce uma criança intersexual, esse recém-nascido, então, a partir de uma conversa do médico com a família, vai ser redesignado ou vai ser, na linguagem da própria resolução, normalizado. E normalizado vai significar que esse recém-nascido ele vai ser mutilado, né, para que ele possa ser adequado ao masculino ou ao feminino. Quer dizer, o direito, ele não, pelo menos o direito no Brasil, alguns países já têm reconhecido essa possibilidade, mas no nosso caso ainda não, ele não acha possível que uma pessoa não possa ser enquadrada lá no seu registro de nascimento ao gênero masculino ou feminino. Como só existem esses dois campos de preenchimento, eu tenho que redesignar aqueles que a natureza fez com que nascessem sem essa definição absoluta. Ou seja, o direito ele vai pressupor que só existam essas duas possibilidades e caso a natureza, caso a vida, caso a realidade não caiba dentro dessas duas caixinhas, eu literalmente vou cortar, né? Eu vou operar de tal maneira a tirar um pedaço para que ele possa caber naquela classificação que nós pressupomos como sendo as únicas possibilidades. É importante então a gente perceber que com relação à identidade de gênero, nós temos uma série de possibilidades para além do masculino e feminino. E que, no entanto, o direito moderno, ao estabelecer parâmetros de direitos e obrigações partindo dessa divisão absoluta, ele vai gerar uma série de problemas para uma série de pessoas. Nós vamos ter, por exemplo, o caso não tão recente de uma mulher, pelo menos é assim que ela viveu durante formalmente boa parte da vida dela, e que ela recebia uma pensão por ser filha de militares. Em determinado momento, ela requereu a mudança no seu registro de nascimento do nome e do gênero e para se adequar à sua condição, que ela se reconhecia como homem. E aí, então, ao ser reconhecida como homem, o instituto que paga a pensão dela cancelou a pensão. Só que ele cancelou a pensão de uma mulher, de agora um homem, que já passava dos 50 anos de idade, que dificilmente conseguiria se reinserir no mercado de trabalho. Se a gente olhar de um ponto de vista meramente formal, a decisão ela faz sentido a partir do momento em que eu já não tenho mais ali uma mulher, mas um homem, e essa pensão somente é devida às filhas de militares e não aos filhos, não aos homens. Por outro lado, no entanto, a gente tem uma quebra de uma expectativa que essa pessoa tinha e que teve durante boa parte da vida, que era dessa forma de sustento. É uma questão para a qual resposta simples do tipo ela não é mais uma mulher, agora ele é um homem,
e, portanto, não faz jus à pensão, esse tipo de resposta dificilmente ela seria aceitável dentro de uma sociedade, dentro do sistema jurídico que trabalhe com a diversidade. Pois bem, a orientação sexual, diferente da identidade de gênero, a orientação sexual ela diz respeito a como a pessoa como ela vê o outro a partir de uma perspectiva, seja sexual somente ou também afetiva. Então, apesar de se falar em orientação sexual, se fala também de uma orientação que diz respeito ao afeto, a forma como essa pessoa ela se relaciona afetivamente. O direito, tradicionalmente, vai partir do pressuposto de que só exista uma possibilidade, só existe uma possibilidade. Já que só existe para o direito, tradicionalmente falando, as identidades masculina e feminina, a única orientação sexual possível é a heterossexual. Ou seja, afetivamente, somente homens se relacionam com mulheres. E, portanto, eu vou criar direitos e obrigações daí resultantes. Casamentos, uniões estáveis, pensões, adoção e uma série de outros institutos, partindo do pressuposto de que todo mundo se encaixa na heterossexualidade. A grande questão é que uma boa parcela da população não se encaixa aí. Eu vou ter a figura do chamado homossexual, que é aquela pessoa que ela se relaciona afetivamente com pessoas do mesmo sexo. Vou ter a figura do gay e da lésbica. Eu vou ter também as pessoas que se relacionam de forma indiferente com pessoas de ambos os gêneros. Eu tenho a figura do bissexual. Eu tenho outras figuras, eu tenho uma série de outras possibilidades, como a possibilidade também de chamados pansexuais, pessoas que se relacionam com pessoas de quaisquer identidades, porque muitas vezes o bissexual ele só se relaciona com pessoas que sejam cisgênero, e essa é uma diferença que eu não havia feito, e aí para a gente terminar essa parte, eu vou falar em pessoas cisgênero quando elas têm, com relação à sua identidade, uma conformidade da sua identidade com o seu corpo, da sua identidade de gênero com aquilo que lhe foi atribuído. Essas pessoas são chamadas de cisgênero, para se opor àquelas que são transgênero, aquelas pessoas que, como eu disse, não se adequam, não veem uma correspondência entre os seus genitais e a identidade que ela reconhece. A figura do pansexual seria aquela pessoa que se relaciona tanto com pessoas cisgênero quanto com pessoas transgênero, independente da identidade de gênero, portanto, ou da orientação sexual. O que a gente vai perceber nessa classificação, que, de novo, é extremamente reducionista e não dá conta de toda a realidade, que é muito mais complexa do que isso, é que a sexualidade humana ela é muito mais complexa e muito mais diversificada do que tradicionalmente se pensa e do que aquilo que o direito, como eu disse no início, no primeiro bloco, do que o direito pega como sendo a única possibilidade de comportamento e taxa como sendo a única possibilidade possível, legal, lícita de comportamento. O que a gente vai ter é que há uma série de outras identidades de gênero e de orientações sexuais diferentes daquela que foi estipulada pelo direito. E o grande problema disso é que o direito ele joga poderes, faculdades, direitos e obrigações para as pessoas a partir daquela identidade ou daquela orientação que ele pressupõe como comum de todos. No próximo bloco eu vou continuar com essa questão, ainda para falar um pouco mais sobre sexualidade e gênero, e aí vamos entrar em algumas questões para falar sobre discriminação, violência, exclusão dessa minoria.